Jungle. Audio Jungle. E o Entre Manas está de volta, terceiro episódio com a nossa queridíssima Simone Mitsui. E agora a gente vai falar de coisas que são recorrentes aqui no Entre Manas, coisas que fazem muito parte do nosso dia a dia, né? Como é que é para você, Se, hoje, nesse cenário que a gente vive, né, de desafios de trabalho, de desafios com mídias sociais, com inteligência artificial, quais você acredita que sejam os principais desafios de ser mulher, autônoma e 50 a mais? Olha, o desafio da mulher, eu acho que desde que a gente Eterno, nasce, né? né? É eterno, Eterno. eterno. Então, eu acho que a gente só tem que realmente sempre pensar do lado bom, ir atrás. Eu acho que tudo que a gente fez, a gente não pode esquecer, porque muito do que eu ouço é muito isso. Ah, eu fiz tal coisa, não deu certo. Não, em algum momento você aprendeu, sabe? Sim. E a gente só tem que ir expandindo tudo isso, as habilidades e tudo mais. Eu acho legal, porque eu tive uma trajetória muito bacana em todas as empresas. Então, eu acho que é muito legal a gente reconhecer tudo que o CLT tem. Então, benefícios, né? Assim, a carreira, o que proporciona, tudo, toda a convivência, o aprendizado e tudo mais. Mas aí, quando a gente já está indo lá para os seus 50 anos, e é algo que eu sempre falo, que a longevidade, a gente não pode pensar em, vai chegar. Vá, sabe? Uma hora eu vou uma tá hora lá. eu vou estar lá. Eu acho que, de qualquer forma, tudo bem que aí vocês podem falar assim, Simone, você é a pessoa do planejamento. Não é só isso, eu acho que tudo a gente tem que ir construindo, tem que pensar. Eu não posso ter o dinheiro só para agora, tem que pensar no futuro sim. A minha saúde, como que tá? Tem que fazer alguma coisa. E é saúde física e mental, gente. Então, a gente tem que estar também sempre muito preparada para tudo isso. Eu acho que a gente tem que ter sempre essa rede de apoio. E você perguntou também referente ao ser autônoma, né? Então, como eu falei, do CLT e PJ. O PJ tem as coisas boas, que eu acho que é administrar o nosso tempo, né? Eu acho que é o principal, e quando a gente vai em busca disso, eu acho que é muito o que a gente quer, administrar o tempo. Só que a gente também tem que pensar em todas as coisas, né? Porque são os sabores e os dissabores também. É verdade. Mas é o que eu falei sempre, é o que eu falo sempre, é ter essa rede. Então, a gente tem que conversar com pessoas que já passaram por tudo isso, para saber exatamente se é o foco que a gente quer também, será que é isso que eu quero? E também sempre pensar em tudo, né? Eu acho que ter esse planejamento é o necessário. Não tem como. Eu saí agora no ímpeto né? Não é assim. Então, para mim foi muito bacana, porque eu não esperei chegar nos 50. E é aquilo que eu também sempre falo. Nunca esperei nenhuma empresa chegar para me dar alguma definição. Eu que bem sempre me antecipei. Eu acho que a gente tem que sempre olhar muito, né? Então, assim, falando da minha carreira e do que eu fiz. Então, assim, ok, sou uma jornalista de humanas, mas eu sempre tive um carinho muito grande em olhar também exatas. E aí foi muito legal essa virada para mim e abrir o meu leque. Então, por isso que eu trabalhei em 2 editoras, mas depois eu sempre fui pensando muito nisso. Peraí, eu acho muito legal o comportamento do consumidor, mas eu sei trabalhar em KPIs, indicadores, e aí é uma linguagem que eu posso passar para qualquer outro lugar. Né? É prestação de serviço, prestação de produtos, e é muito bacana, porque aí eu fui abrindo meu leque. E é o que eu falo para muitas pessoas que querem ser, às vezes, específicas só em alguma coisa. Vai fazer alguma outra coisa. E eu também sempre falo assim, vamos fazer outros cursos. Faça um curso de corte e costura, porque vai abrir a tua mente para alguma outra coisa. Vai fazer um curso de culinária, vai fazer alguma coisa, porque vai abrir. Alguma coisa vai abrir ali para você. Então, sobre longevidade, sobre 50 a mais, é o que eu sempre falo. Não espera acontecer. Mesma coisa para uma mulher de menopausa, alguma coisa. Estuda antes, vai ver, procure a sua alimentação. Não deixa para depois, para quando for acontecer. Isso eu acho muito, muito ruim quando alguém que fala. Realmente, não é todo mundo, acho que parece que espera isso. Quando você não tem essa perspectiva, parece que essas coisas, uma demissão, um calorão, né? Uma noite de insônia, parece que isso cai feito um meteoro na sua vida, né?
Eu sempre falo, não, deixa, gente, sempre alguma coisa preparada, sabe? E tenha sempre essas pessoas. Eu acho que é muito importante a gente ter pessoas ao redor, Rede. né? A rede, porque assim, e que estejam naquele momento juntas. E nunca assim, segmentadas, igual que eu falei, né? Eu sou solteira, mas, gente, eu tenho amizade com todas as amigas casadas, com todas as amigas que separaram, com toda, porque é legal, cada uma conta a sua vivência, assim como a gente tá fazendo aqui, uma troca. Mas aí você vai pensando no que você quer e o que você não quer. E é você se colocar. E não muito naquilo lá que também que eu ouço muito, né? Mas a vida de não sei quem... Não, gente. não dá, nós né? que temos que traçar a nossa, né? Então, acho que isso que é sempre importante também. Pensar muito no que a gente quer. E não no que os outros vão falar, no que a família projetou, o que a sociedade projetou. Eu nunca deixei isso. Então, assim, não é que eu seja diferenciada, mas eu acho que a gente tem que ir impondo também o que a gente quer. Eu acho que é isso. Legal. E acho que sem vitimismo, né? Isso também. Na nossa área de atuação, né, minha e da Paty, e acho que na tua também, né, que é desenvolvimento humano também, Isso. né? A gente, às vezes, encontra pessoas que estão num lugar de vítima e, né, ali se chicoteando e não enxergando perspectiva. E eu até brinquei com ela, falei assim, nossa, Patrícia, não sei, do ano passado pra cá, isso nunca me irritou tanto. Eu sempre fui reconhecida por ser uma pessoa acolhedora, que pega no colo, que leva junto, mas ultimamente eu tenho dado umas pancadas nas pessoas, assim. Eu acho que é até uma questão de abrir os olhos da pessoa, porque às vezes é o que a Pri falou. Sabe. Uma demissão ou alguma coisa, a pessoa lhe decreta o fim. O fim, gente, eu também acho. É muito louco isso. Não consegue ser criativo na hora, e né? assim, você tem que abrir os olhos e falar assim, foi uma fase, foi um ciclo que se encerrou e é te dar um impulso para você continuar e ir atrás de novos horizontes. Não é fácil. Não é. Não é fácil. Porque... Eu primeiro acolho também, porque é muito engraçado que, como Simone, saber ouvir, então muita gente já vem contar e vem contar o que aconteceu e tal. Eu acolho, eu entendo que tem algumas pessoas que se fecham e não conseguem achar alternativas. Que vão precisar de um tempo para viver Digerir essa dor. Lá, eu não gosto de tentar encurtar demais a dor de alguém. Acho que mas a pessoa é um tem luto, que né? viver. Eu falo assim, mas tem que ter começo, mas tem começo, meio e fim. Aí eu começo a ser aquela pessoa criativa que eu falo assim, mas não foi livramento? Vamos pensar por esse outro lado, olha, vamos fazer assim, assim. Eu sou mais ou menos essa pessoa, essa amiga, assim, sabe? Eu não consigo entrar nessa vibe aí, não. E é o que a gente falou quando a gente chegou aqui no estúdio, né? Dos planos B, isso. C, D, que você não tem um alfabeto inteiro. Então, você não tá predestinado a fazer só aquela função, só aquela atividade. Você tá aberto a fazer várias coisas. É isso Você mesmo. sabe que às vezes a gente tem essa sensação, né, de que a vida acabou. Até para nas coisas que você deseja muito. Eu lembro que quando eu fiquei de licença maternidade, eu tava realizando o maior sonho da minha vida. Patrícia me conhece da vida toda. Eu nunca imaginei uma vida sem filho. Olha lá. Nunca imaginei. Eu queria ter tido 3 filhos, de verdade, né? Mas quando eu me vi ali, sozinha com o Fabinho, na licença maternidade, toda confusa, eu olhava pra ele e falava assim, nossa, minha vida agora acabou mesmo. Olha, até você, eu vou ficar aqui, corujando esse menino o resto da minha vida. Ele vai ter 40 anos e eu vou estar aqui com ele no bebê conforto. Tipo isso eu pensava, Eu acho né? que todo mundo já teve um Eu acho que tem pouco. momentos... A gente tem os surtos, né? Nós somos mulheres, então... Sim. Eu por exemplo, também. depois que eu me tornei mãe, foi muito difícil realmente voltar pro corporativo. Quando eu tive meu primeiro filho, eu voltei de licença maternidade e logo depois eu fui mandada embora. Olha. Quando eu já tinha os 2, eles eram menores, eu voltei pro mercado de trabalho, mas era um desafio muito... A sua cabeça não tá naquele lugar, né? Com 2 crianças pequenas, na época eu era mãe solo, então assim, era muito complicado aquilo. E aí quando eu parei, eu falei assim, acabou. Morreu. Né? Tipo assim, o que aconteceu com a Patrícia, sonhadora, profissão? E aí a gente sempre encontra os abençoados na vida que fala...
Você acha que você vai voltar a trabalhar? Não, é horrível, Ai, sempre né? tem alguém pra Você jogar acha que lama, né? alguém vai te Tem. contratar ainda? E fora Não. as crises, né? Que aí todo mundo já coloca assim, crise dos 30. Ai, crise dos 40, Ai, cada crise década dos é uma 50. crise. Aí eu já falo assim, gente, graças a Deus eu não tive crise nenhuma. E aí, até voltando dos 50 a mais, uma dica e uma coisa que eu sempre falo, gente, a mulherada 50 a mais não morreu, para. Pelo amor de A Deus. gente pode namorar, a gente pode fazer tantas coisas. Conta. Eu acho que é a visão da verdade. nossa geração. A gente tinha uma visão que a mulher de 40 já era uma senhora Uma velha senhora. acabada. A gente Ai, já eu- falou isso Aposentada. várias vezes. A gente fala muito engraçado. isso. Eu né? olho fotos dos anos 90, Ah, assim, sim, das é. minhas tias, que hoje eu tenho mais idade do que Que elas elas- tinham, Mas se né? você olha, E você... eram todas senhorinhas, É, é. assim, sabe? Aqueles conjuntos Então, de viscose, né? Então isso mudou muito, Mudou. né? No- Graças a Deus, Graças a né? Deus. Graças a Eu Deus. adoro. Eu também falo muito amo. isso, porque eu não tenho vergonha. O tempo inteiro eu falo, Eu 51 também não anos, tenho, mas muito também. bem vividos, e ainda eu tenho que viver Sim, mais. Porque sim. assim, mas eu também ouço muitas amigas que estão quase chegando, às vezes nem chegaram nos 50. Aí elas ficam, mas é porque você é japonesa, aí por causa da tua pele, por causa. Ai, Falei, é sempre não. isso. É, Não, sempre tem aí eu uma falo, genética não. boa. Aí Ai, eu falo, não é por causa eu da escuto genética, isso. não é por causa disso. Não é... é porque você não casou. Porque você sempre teve vários namoradinhos. Não, não é que eu sempre tive. Mas a gente tem que ser feliz, a gente tem que se amar, É. a gente tem que se cuidar. Então é o que eu falei, de fazer exercícios. É. Mas a mente tem que estar boa, gente. É. Tem que ter amigas da mesma idade. As mais novas também, porque é uma delícia conversar com gente mais nova. Mais nova. Nossa, agora que eu, né, como eu falo que eu tô com as minhas sobrinhas gêmeas, é uma delícia conversar com gostoso. elas. Os Porque adolescentes. é uma coisa assim. Nossa, essa aqui é o festival dos adolescentes. Eles Bom, eu adoram tenho um ela. filho adolescente, né? Sim. Então, de vez em quando, minha casa, você olha, assim, 15 adolescentes lá dentro. E aí, as meninas conversando comigo, aí outro dia eu tava conversando com as meninas e elas me contando as coisas, tia. Aí eu falei, gente, tô me sentindo com 15 anos. Não é muito Gente, gostoso? Porque a gente troca A de gente igual troca, pra igual. a gente Eu troca. falei, isso é maravilhoso. Mas mesmo quando você se permite também viver outras experiências, Isso, né? No seu exato. relacionamento afetivo. Cara, eu me sinto com o Silvio como se eu tivesse 16 anos, às É uma vezes. delícia. Assim, a gente Gente, namora. Mas eu acho que tem que namorar, gente. É muito ruim quando alguém fala que algum relacionamento acabou, que não sei o quê. Se acabou, então assim, tchau, vamos pra outra. Sim, A vida não para. A vida não para. Não eu acho que a para. gente tem que Não estar em para. constante movimento. Eu acho que é isso, sabe? Pra mim, a longevidade é isso. E longevidade também eu tenho até em casa, né? Com uma mãe de 89 anos. Que é um privilégio. Então é Privilégio. privilégio ter, eu acho que por Privilégio. isso que a gente tem que ter muita saúde, a gente tem que cuidar da pele, ela adora passar Ai, que creme, linda. sabe? Ela come as coisinhas dela, então assim, no caso dela, ela não tem problema assim de saúde em relação à gordura. Então ela Tá. vai em restaurante e aí todo mundo também pensa, né? O que a senhora quer? Não sei o que. Quer que eu traga uma sopinha? Sopinha. Aí ela fala assim, não, eu gosto de rabada, eu gosto Que de... linda. É, muito Ai, isso, você assim, legumes no dobrar- vapor. ela fala, eu detesto. Quando a gente vai em restaurante japonês, porque eu e minha irmã, nós gostamos. Mas minha mãe fala assim, comida leve, né? Eu gosto mesmo de picanha com gordura. Ai, Nossa. Sua mãe Sabe, das assim, minhas. ela adora, assim, sabe? Dobradinha e não sei o quê. Às vezes eu e minha irmã, a gente até fala, é muita gordura na nossa comida, mãe. Mas, enfim, Mas faz de vez parte. em quando, né, tá liberado. tá. Não, gente e pra não ela, pode. ela toma café com bastante açúcar. Ela fala assim, 3 sachês, porque tá pouco pra mim. Ela é das minhas, então é ela que vai tomar café comigo. Então, tá convidada pra ir tomar um café comigo, que eu sou dessas. Ela adora. Acho que é um desafio, mas assim, a gente não pode perder o prazer É. de viver. Viver. Seja o seu prazer de viver, comer um bombonzinho, um sonho de valsa ali depois do Não é almoço. uma delícia. Ou bater um gente. papo gostoso. Fazer um esporte radical. Fazer um esporte, saltar de Qualquer paraquedas. Não é gostoso? Gente, eu amo tudo isso. Eu falo que eu vou ser aquela senhorinha, que eu vou dançar, dança do ventre, fazer qualquer coisa. Tudo com 90, tudo que eu faço. Eu não vou parar de fazer. Porque eu tô com Isso é 90, muito com não sei o legal. quê. É, Não é? eu sempre tenho um pezinho assim com. Não sei, eu acho que eu tenho muitas marcas assim das perdas que a gente teve Sim. muito tá. cedo, né? As mulheres muito amadas da e que nossa vida partiram partiram muito muito cedo. cedo. Então eu sempre fiquei com esse pezinho. Falei, ai meu Deus, será que eu vou viver até os 60? Ai, não fiz, Será que não. eu sempre tive isso, assim, porque eu Olha. acho que a morte de duas tias que eu
amava muito. Minha madrinha, minha tia Cleusa, que morreram com 50 e poucos anos. Caramba, Da mãe também. 56. Muito novas. Muito Então, eu nova. sempre me peguei pensando, falei, caramba, será que vai acontecer comigo igual? Então, assim, eu não tenho muito essa coisa de falar que eu vou viver 100 anos. Essa aqui tem. Eu falo. A Paty fala Olha, pra todo então mundo. seremos falo. amigas Eu agora. enterro você. Eu falo todo assim. mundo. Ainda ontem eu falei isso. Eu falei assim: vocês que lutem. Se vocês me acham chata, vão ter que me aguentar até os 100 anos. Porque eu falo que eu tô na minha segunda parte da vida. Já me sinto porque nela faz 51. tempo. E é exatamente isso. Meu pensamento é totalmente o contrário dela. Porque essas pessoas que nós perdemos muito novas, eu falo, não quero. Não quero que isso aconteça comigo. Aí eu falo, até brinco com os meus filhos. Eu falo assim, olha, minha Só mãe que- dedicou a vida pra casa, pros filhos. Falei, esqueçam, viu, gente? Eu vou viver a minha. Vou ficar idosa, vou fazer igual a minha vizinha. Vou pro baile. Eu falo pro meu marido, eu falei, se você quiser, me acompanhe. Se não, porque eu vou ser essas idosinhas. Eu falava Eu muito gosto. pra ela que eu quero ser a velhinha do Do cruzeiro. Ai, Isso que eu quero. Eu delícia. quero viajar bastante. Sim. Eu quero ir em excursão pra serei. Aparecida do Norte. Eu serei a velhinha da mochileira. É, E o mais eu quero. gostoso é isso. Então, lá no Japão também, eu até subi o Monte Fuji. E a minha experiência, acho que mais marcante de todas essas minhas viagens foi lá, porque, imagina, escalar o Monte Fuji e ter toda uma estrutura para todos os idosos. Isso que é muito Incrível gostoso, isso, sabe? né? Eles com bengalinha, Ai, mas que indo lá. lindo. E isso também aconteceu quando eu fui mochileira na Europa. É muito gostoso porque realmente essa idealização que a gente tem, eles fazem. Então eu seria essa eterna viajante Ai, que delícia. e bem assim. senhorinha. Bem Que senhorinha, porque delícia. a gente só tem que ter saúde. É isso que a gente tem que é ter. isso que... E a gente E ela tem também isso. é uma construção. Uma né? construção. Eu acho que pensar na alimentação, na atividade, na qualidade do sono. E em na cabeça, tudo. tá Na tudo cabeça. muito na cabeça, gente. É, Eu acho que vai muito da cabeça, da fé, claro que, né? Independente da religião, a gente tem que ter muito isso. Gente, Ai, que Nós vamos gostoso. ser aquelas senhorinhas que vamos nos encontrar muito, sim. muitos cafés. Vamos tomar A gente vai pras Café. excursões juntos. Café tete a tete, nada de online, Exato. viu, Simone? Não, Pelo não. amor, hein? Não, é isso, né? Porque a gente vai viajar, a gente vai fazer, né? E eu já quero tomar café com a sua mãe. Com certeza, vai amar. Eu sou das que Aceitamos tomam convites. café com 3 sachês 3 também. sachês. 3 Eu sachês. adoro o café dela. Aí fala que pra é ela que eu ainda doce. faço um bolo pra ela. Eu não Ai, consigo ela vai amar. entender quem toma café sem adoçar, É, gente. sou Não, eu. não Você toma sem, tenho sem adoçar? problemas. Eu adoro. Eu adoro. Gente, eu tenho muito problema. Muito Sério? problema. Eu gosto muito. Eu gosto de doce. Isso é muito engraçado da minha parte, assim. Né, como eu falei ontem, de comer um sonho, comer um quindim, comer uma também. bomba. Amo. Adoro. Só que até se você me dá até uma limonada, pra mim eu gosto de sem açúcar. Sem açúcar. Eu sou essa É, eu pessoa. acho que Eu sei que as Não, pessoas vão limonada eu falar não que eu não consigo. sou normal. Eu não cheguei nesse nível de maturidade ainda. É engraçado, né? E eu acho que nem Mas chegarei. mas aí eu acho que também entra a minha ancestralidade, porque chá, né? Ai, Chá, adoro tudo chá. é sem açúcar. Tudo, Ai, mas tudo, eu encho tudo, meu e aí chá não. de Eu adoçante. também. A minha mãe faz isso, ela Eu não encho. tem ancestralidade. Mas eu não consigo. Eu preciso sem açúcar. Então é muito engraçado. Ai, gente, que delícia. Muito bom, né, Que Paty? bom, que bom te ouvir. Aí você tá vendo que a gente começa num assunto. Não, e dá E o mais voltas e gostoso é voltas. isso, né, gente? É, É isso, entre manas e entre amigas. Gente, o assunto tá muito gostoso, tá sendo uma delícia receber a Simone. E aí, então, se você tá curtindo, fica ligadinho que quarta-feira nós vamos pro nosso quarto e último episódio com ela. Que horas, Pri? 12h30 no nosso canal do YouTube. Nos vemos lá.